Olá, boa noite. Boa noite. Brasil tem 12 milhões e 700 mil desempregados. O IBGE aponta ainda que rendimento das famílias subiu 3,5% em 2017. Presidente se reúne fora da agenda com Paulinho da Força. Ex-executivo da JBS Friboi citou o deputado em depoimento à Polícia Federal no inquérito em que Temer é investigado. STJ adia para terça-feira o julgamento de recurso que pode impedir prisão de Lula. Comissão de Valores Mobiliários condena grupo Silvio Santos a pagar multa milionária no caso que envolve o Banco Pan-Americano. Juiz Sérgio Moro marca para abrir o leilão de 4 imóveis do ex-ministro José Dirceu do PT. O total de bens foi avaliado em mais de 11 milhões de reais. Marcelo Odebrecht entregou hoje à Justiça novos e-mails que confirmariam reformas realizadas pela empreiteira no sítio usado pelo ex-presidente Lula em Atibaia. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. A Justiça Militar condenou por unanimidade o ex-coronel da PM, José Afonso Adriano, a 15 anos e 6 meses de prisão por desviar 7 milhões de reais. O esquema ocorreu entre 2005 e 2012 por meio de fraudes a licitações, além da contratação de empresas por meio de dispensas, convites ou interferências nos resultados de pregões. Neste período, o ex-coronel era responsável pela contratação de serviços para o comando da Polícia Militar de São Paulo. Essa é a primeira condenação relacionada ao esquema ilegal que ficou conhecido como Lava Jato da PM e desviou cerca de 200 milhões de reais. A defesa vai recorrer da decisão. O ex-coronel está preso há 1 ano. Além da patente, ele perdeu também a aposentadoria. O frentista que atirou contra foliões e matou 2 pessoas durante o pré-carnaval em um posto de gasolina na zona oeste de São Paulo disse que agiu em legítima defesa. Ele se apresentou na semana passada, mas a informação só foi divulgada hoje. Manuel Santos Silva, de 47 anos, esteve no 14º Distrito Policial de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, quarta-feira da semana passada. Ele estava foragido desde o dia 3 de fevereiro, sábado de pré-carnaval na cidade. O frentista atirou contra um grupo de foliões durante uma confusão neste posto de gasolina na Avenida Rebouças. A briga começou depois de algumas pessoas terem feito xixi fora do banheiro do posto. As câmeras de segurança mostram Manuel sendo agredido. Depois ele aparece sacando o revólver e indo na direção do grupo, atirando. Os tiros mataram João Batista da Silva, de 30 anos, e Bruno Gomes de Souza, de 31. Outro rapaz, Rodrigo Beraldi da Silva, também foi atingido, mas sobreviveu. O atirador foi indiciado por homicídio doloso quando há intenção de matar e por tentativa de homicídio, mas vai responder aos crimes em liberdade porque o Tribunal de Justiça concedeu um habeas corpus por entender que Manuel agiu em legítima defesa. Ao delegado, o frentista também utilizou a tese de legítima defesa e disse que só atirou porque achou que ia apanhar dos foliões. O atirador também contou que comprou a arma, um revólver calibre 38, porque a namorada dele estaria recebendo ameaças. Manuel não tinha porte de arma e diz que passou a trazer o revólver para o trabalho sem que ninguém soubesse. Segundo o delegado, ele está arrependido. O frentista não tem antecedentes criminais e, ao se apresentar, não entregou a arma, porque afirma que se livrou dela após o crime. O ex-deputado estadual do Paraná, Carly Filho, foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por duplo homicídio com dolo. O júri popular considerou que ele assumiu o risco de matar ao dirigir em alta velocidade alcoolizado, matando 2 jovens em um acidente em 2009. Luiz Fernando Ribas Carli Filho recebeu a sentença no final da tarde, depois do julgamento no Tribunal de Curitiba, no Paraná. No dia do acidente, o ex-deputado dirigia bêbado e em alta velocidade. O carro de Carli Filho atingiu outro, onde estavam Gilmar Yared, de 26 anos, e Carlos Murilo de Almeida, de 20, que morreram. Carli Filho também foi condenado por dirigir com habilitação suspensa. Ele pode recorrer em liberdade.
O presidente Michel Temer se reuniu no Palácio do Planalto, fora da agenda oficial, com o deputado Paulinho da Força do Solidariedade. O encontro ocorre depois da divulgação de trechos do depoimento do ex-executivo da JBS Friboi. Ricardo Saldi contou à Polícia Federal que ouviu do deputado Paulinho da Força do Solidariedade que Temer teria uma fazenda no interior de São Paulo, em nome do ex-coronel da PM e amigo há mais de 30 anos, João Batista Lima. O depoimento de Saldi foi no último dia 16 na PF de Brasília. Ele falou no inquérito que investiga se Temer e aliados receberam propina para editar um decreto que beneficiaria empresas no Porto de Santos. A investigação foi prorrogada por mais 60 dias a pedido da Polícia Federal. O delegado Kleiber Malta Lopes quer tomar novos depoimentos, entre eles o de Paulinho e de Lima Filho. Essa não é a primeira vez que a PF pede para ouvir o ex-coronel. Ele já foi intimado ano passado, mas alegou problemas de saúde para não comparecer. A versão de Saldi coincide com a apresentada pelo empresário Joesley Batista. Em depoimento, o dono da JBS Friboi disse recordar que Paulinho da Força comentou sobre a existência de uma fazenda no estado de São Paulo, em nome do ex-coronel Lima ou da empresa dele, a AGPlan, que na verdade seria de Michel Temer. Batizada de Esmeralda, a propriedade fica entre Duartina e Lucianópolis, no interior de São Paulo. Segundo Ricardo Saldi, quando o imóvel foi invadido pelo MST em 2017, Temer teria pedido ajuda para Paulinho. O deputado do Solidariedade confirma que foi procurado na época, mas que nunca disse ou ouviu que a fazenda pertencia a Temer. Sobre o encontro de hoje no Palácio do Planalto, o parlamentar afirmou que não tratou sobre o depoimento de Saldi. Segundo ele, foram discutidos assuntos sindicais. A Presidência da República diz que Michel Temer não possui nenhuma fazenda. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a troca de comando na Polícia Federal. O tempo dirá o que Raul Jungmann será capaz de fazer com o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que recebeu de Michel Temer. Mas a transferência de Jungmann da pasta da Defesa para o novo ministério produziu um primeiro efeito colateral muito benfazejo. O afastamento de Fernando Segovia da Direção-Geral da Polícia Federal retirou da sala da Lava Jato um bode que exalava um odor insuportável. Rogério Galouro, o substituto, é um delegado respeitado pela corporação. Ele tende a apagar o incêndio que arde na Polícia Federal. Temer dissera que tinha 10 nomes para a pasta da Segurança Pública. Era lorota. Recorreu a Jungmann, uma opção doméstica. O novo ministro levantou 2 condicionantes: carta branca para trocar os subordinados e reforço orçamentário. Premido pelo relógio, Temer concordou. Jungmann deu entrevista nesta quarta-feira. Com Segovia, teria desperdiçado 100% do tempo da entrevista dando explicações sobre um subordinado tóxico. Sem ele, o novo ministro pôde falar sobre segurança. Como ensinou o gênio Guimarães Rosa, sapo não pula por boniteza, mas sim por precisão. Foi por necessidade, não por boniteza, que Jungmann livrou a PF de Segovia. Os delegados que se ocupam de inquéritos anticorrupção celebram a novidade. Boa noite. Leilão de 4 imóveis do ex-ministro José Dirceu do PT foi marcado para abril. O total de bens foi avaliado em mais de 11 milhões de reais. Segundo o edital, imóveis vão ser vendidos no estado em que se encontram e de forma individual. Os lances devem ser feitos pela internet. Entre eles está uma chácara em Vinhedo, no interior de São Paulo, que foi avaliada em R$1.800.000. Em São Paulo, há uma casa na Avenida República do Líbano, onde fica a sede da JD Assessoria, empresa de Dirceu. O valor estimado é R$6 milhões. Na capital também existe um prédio e um terreno no bairro da Saúde. O juiz Sérgio Moro decidiu pelo leilão em janeiro, quando afirmou que, se as condenações de José Dirceu fossem confirmadas, o valor seria revertido para cofres saqueados da Petrobras. No caso de absolvição, o dinheiro será devolvido ao ex-ministro. Desde maio do ano passado, Dirceu está solto, mas usa tornozeleira eletrônica. O petista já foi condenado 2 vezes na Lava Jato e teve a pena aumentada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele aguarda o resultado de mais um recurso.
O Superior Tribunal de Justiça adiou o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, condenado no caso do triplex em Guarujá. A sessão que estava prevista para acontecer amanhã foi transferida para a próxima terça-feira, dia 6 de março. A alteração foi informada pelo gabinete do ministro Félix Fischer, relator do pedido de liberdade no STJ. O motivo do adiamento não foi informado pela assessoria de imprensa do tribunal. A defesa de Lula entrou com o pedido no fim de janeiro para evitar que o ex-presidente seja preso após se esgotarem os recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O vice-presidente do STJ, Humberto Martins, já havia negado o habeas corpus em decisão provisória. Agora, o colegiado irá analisar o mérito do pedido. Marcelo Odebrecht entregou hoje à Justiça novos e-mails que confirmariam reformas realizadas pela empreiteira no sítio usado pelo ex-presidente Lula em Atibaia, no interior de São Paulo. O Ministério Público Federal acusa o petista de ter recebido propina de R$1 milhão por meio de obras pagas pelas construtoras Odebrecht, OAS e Chain. Segundo o advogado de Marcelo Odebrecht, os e-mails estavam em laptop apreendido pela Polícia Federal em junho de 2015, quando o empresário foi preso. Os novos documentos mostram mensagens em que Marcelo Odebrecht fala sobre o conhecimento de Lula sobre a conta corrente italiana que o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, tinha com a empreiteira. De acordo com a defesa de Lula, os novos e-mails em nada abalam o fato de que o ex-presidente jamais solicitou ou recebeu da Odebrecht favorecimento ilícito. O advogado do petista diz que vai pedir a análise pericial sobre a autenticidade e veracidade de todo o material apresentado pelo empreiteiro ao juiz Sérgio Moro. O delator da Odebrecht, Jorge Henrique Simões Barata, depôs aqui em São Paulo sobre propina paga pela empreiteira no Peru. Barata falou principalmente das doações ilegais à campanha do ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, e da atual líder de oposição, Keiko Fujimori. Outros delatores da empreiteira confirmaram à justiça ter feito o repasse de $3 milhões à campanha de Humala, a pedido do ex-ministro da Casa Civil no governo Lula em 2010, Antônio Palocci. Ollanta Humala está preso desde julho de 2017. Segundo a investigação, ele e a mulher Nadine Heredia receberam dinheiro ilícito da Odebrecht para as campanhas presidenciais de 2006 e 2011. O caso de corrupção da Odebrecht no Peru também envolveu os ex-presidentes Alejandro Toledo e Alan Garcia, acusados de receber propina em troca de obras públicas. A Odebrecht já admitiu ter distribuído $788 milhões em propinas em 12 países da América Latina entre 2001 e 2016. Os ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, voltaram a trocar ofensas públicas hoje pela imprensa. Em entrevista ao blog da jornalista Andréa Sadi, do portal G1, o ministro Gilmar Mendes disse que Luiz Roberto Barroso não sabe o que é alvará de soltura, fala pelos cotovelos, antecipa julgamento e precisaria suspender a própria língua. Profundamente ofendido com as declarações, Barroso emitiu nota oficial afirmando que jamais antecipou o julgamento e nem fala sobre política. Em um dos trechos, Barroso alfinetou Gilmar Mendes, dizendo que não frequenta palácios, a exemplo do colega, que vive se encontrando com o presidente Michel Temer. Sem citar diretamente Gilmar Mendes, Barroso também declarou que não troca mensagens amistosas com réus e não vive para ofender as pessoas, a exemplo do que já foi revelado pela imprensa sobre Gilmar Mendes. Essa não é a primeira vez que os dois ministros têm desentendimentos públicos. Em outubro do ano passado, protagonizaram uma grave discussão durante um julgamento no plenário da Suprema Corte. Portanto, não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Imagine. Ministro, eu peço por gentileza, estamos no plenário de um Supremo Tribunal e eu gostaria que vamos voltar. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, apresentou hoje ao novo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, o Cadastro Nacional de Presos prometido para o segundo semestre de 2016. A apresentação aconteceu durante a reunião de hoje do Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pela própria Carmen Lúcia.
Ao lado de Raul Jungmann, a presidente destacou que o software tem o objetivo de auxiliar os poderes judiciário e executivo na gestão do sistema carcerário em todo o território nacional. A crise aumentou, hoje é a principal preocupação do cidadão brasileiro, talvez, ou uma das principais e mais graves. Ao formular esse cadastro, e agora já em fase de alimentação em todos os estados, vai comprovar detidamente, taxativamente, quem é o cidadão preso, onde ele está, a que título está, por quanto tempo ele lá está, qual a atuação que nós, o Poder Judiciário, temos de adotar. O Banco Nacional de Monitoramento de Prisões está sendo implantado desde outubro do ano passado e começou a ser alimentado pelos tribunais este ano. A previsão é que o programa esteja funcionando em todos os estados em maio. A ferramenta, segundo o ministro da Segurança Pública, vai auxiliar na proteção dos direitos dos presos e ajudar a diminuir a superlotação. Não é porque alguém cometeu delitos, seja da gravidade que for, que a integridade da pessoa humana pode ser diminuída ou desdenhada. Porque se assim permitirmos, presidente, nós nos igualamos aos criminosos. Em uma outra coletiva de imprensa, hoje em Brasília, o ministro Raul Jungmann, da Segurança Pública, disse que a pasta vai contratar novos policiais federais e reforçar a equipe da Operação Lava Jato. Segundo Raul Jungmann, o novo ministério vai ter orçamento de 2 bilhões e 700 milhões de reais para este ano e o governo autorizou a contratação de 1.000 pessoas para recompor as tropas das polícias federal e rodoviária. O ministro também disse que a Lava Jato deve receber o reforço de 20 integrantes e que a prioridade da nova equipe é dar autonomia às operações de combate à corrupção. Qual foi a orientação que o senhor deu, por gentileza, para o novo diretor da PF? Combata o crime, combata a corrupção. Acho que o combate à corrupção e o combate à criminalidade não são excludentes. São ambos prioritários e que, obviamente, nós alocaremos recursos de acordo com as necessidades, de acordo com a demanda. Raul Jungmann também falou das mudanças feitas por ele no comando da Polícia Federal. O ministro demitiu ontem o diretor-geral, Fernando Segovia, e colocou no cargo o delegado Rogério Galoro. Eu conheço o delegado Galoro já há bastante tempo. Trabalhamos juntos intensamente. E daí surgiu uma admiração, uma amizade e uma proximidade. E eu preciso disso. Para ter o máximo possível de velocidade, agilidade e alinhamento em termos de pensamento. E por isso, então, foi feita essa substituição. No fim da tarde, o presidente Michel Temer confirmou que Fernando Segovia vai assumir um posto especial no governo na Itália, ainda este ano. Temer atribuiu a demissão de Segovia à autonomia dada por ele ao novo ministro da Segurança para montar a própria equipe. E agora à noite, o presidente Michel Temer se reuniu no Palácio do Planalto pela primeira vez com o novo diretor da Polícia Federal, Rogério Galoro, com a presença também do ministro Raul Jungmann. O encontro foi incluído na agenda oficial do presidente no final da tarde e tratou do trabalho integrado da polícia com a nova pasta da Segurança Pública criada esta semana pelo governo. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Braga Neto informou: o Rio é um laboratório para o Brasil. Braga Neto é o general interventor militar no Rio. Entrevista de Braga Neto, com uma ordem para os jornalistas. Dom Phillips, no inglês Guardian, e William De Luca, no Twitter, expuseram essa ordem e formulário do laboratório. As perguntas deveriam vir por escrito antes, com e-mail e telefone do jornalista. Isso é censura e autocensura. Sabemos como termina. Ex-chefe da Polícia Civil no Rio, Hélio Luz, ensina: intervenção não pode se resumir ao envio do capitão do mato à senzala do século XXI. Temer faz de conta presidir enquanto vai entregando o poder para militares e a economia ao mercadismo. Temer admitiu: pode ter intervenção militar em outros estados. E caiu Segovia, o diretor da Polícia Federal, que Temer havia nomeado para fazer o serviço, demitido pelo novo ministro da Segurança, Raul Jungmann. Quem manda em Jungmann é o general Etchegoyen, que manda no Serviço de Inteligência da Presidência e manda no Serviço de Inteligência do Brasil. De linhagem secular no Exército, com ascendentes na história de ditaduras e sedições, Etchegoyen tem fome de poder. Débora Cademartori, da Zero Hora, registrou frase de Etchegoyen, ladeada por Carlos Marum, aquele
O general disse: nenhum de nós se incomoda de ser fotografado passando na imigração dos Estados Unidos para comprar enxoval do neto ou dos filhos, ou para levar filhos e netos à Disney. General, o incômodo é ser fotografado e filmado diante de um fuzil, e não na Disney, mas nas sempre oprimidas comunidades pobres e miseráveis do Rio, não Ipanema e Leblon. Mais do que incômodo é o Brasil de novo tornado laboratório de intervenção de tutela militar. Boa noite. O ministro Edson Fachin do Supremo negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para aplicar medidas cautelares contra o irmão e a mãe do deputado Gedel Vieira Lima, do MDB. O Ministério Público Federal queria recolhimento domiciliar noturno para o irmão, Lúcio, com o uso de tornozeleira e a prisão domiciliar da mãe, Marluce. O pedido foi feito em dezembro, quando a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia contra Gedel por lavagem de dinheiro e associação criminosa, no caso dos 51 milhões de reais encontrados num apartamento em Salvador. Segundo o Ministério Público Federal, as medidas cautelares são necessárias porque a família cometeu novos crimes de desvio e lavagem de dinheiro. Fachin considerou os fatos novos insuficientes para acatar o pedido. Comissão de Valores Mobiliários condena Grupo Silvio Santos a pagar multa milionária no caso que envolve o Banco Pan-Americano. A penalidade aplicada ao Pan-Americano, o atual Banco Pan, pela CVM, soma 53 milhões de reais. A maior parte ficou com o Grupo Silvio Santos, que deve pagar 8 milhões por orientar os administradores e pessoas ligadas ao grupo a receberem remunerações contrárias à lei e em prejuízo do banco. O grupo empresarial, que leva o nome do apresentador, era controlador da instituição financeira. A Comissão de Valores Mobiliários também entendeu que a empresa usou recursos do banco para cumprir obrigações próprias. 16 ex-dirigentes foram condenados. Entre eles, o ex-presidente do Pan-Americano, Rafael Palladino, e o Wilson Roberto Diaro, ex-diretor financeiro. Na área penal, no começo do mês, a Justiça Federal em São Paulo já tinha condenado 7 ex-diretores do banco. Segundo o Ministério Público Federal, entre 2007 e 2010, os acusados fraudaram a contabilidade, melhorando o resultado dos balanços em pelo menos 3 bilhões e 800 milhões de reais. No mesmo período, segundo os procuradores, os dirigentes receberam da instituição financeira 100 milhões de reais em bônus e outros pagamentos irregulares. Luiz Sebastião Sandoval, ex-presidente do Conselho de Administração do banco, foi condenado a 6 anos e 6 meses de reclusão. Rafael Palladino, a 8 anos e 6 meses. Já Wilson Roberto Diaro recebeu pena de 12 anos e 6 meses de reclusão. Todas as defesas negam as irregularidades e dizem que vão recorrer da sentença. Em 2009, no governo Lula, a Caixa comprou 35% do Pan-Americano por cerca de 740 milhões de reais. Em 2011, a instituição foi vendida para o BTG Pactual, na época do banqueiro André Esteves, investigado na Lava Jato. A Polícia Federal investiga o pagamento de propina e lavagem de dinheiro na transação que foi aprovada pelo Banco Central e pode ter lesado a Caixa. Pesquisa do IBGE mostra que o Brasil tem 12 milhões e 700 mil desempregados. O número cresceu depois de cair durante 9 meses. Sheila foi demitida no auge da crise junto com vários colegas. O corte na empresa dela atingiu 20% dos funcionários. A assistente administrativa só conseguiu uma nova vaga quase um ano depois, em novembro do ano passado, e não se sente segura. Tem que ter muita qualificação, muito conhecimento, o pessoal, na verdade, tem que ter muita indicação também, porque hoje é muito difícil, não está fácil. No primeiro mês deste ano, o desemprego atingiu 12 milhões e 700 mil brasileiros. A taxa de novembro até janeiro ficou em 12,2%, quase meio ponto percentual maior que a do último trimestre de 2017. A primeira alta em 9 meses de recuo. A explicação é que muita gente que ocupava uma vaga temporária por causa do Natal, especialmente no comércio, foi dispensada no começo do ano, quando também cresce a procura por trabalho.
outro fator que pressiona a taxa de desemprego. Eu tenho um tio que está desempregado até hoje, ele tem 58 anos, faz mais de um ano. E as pessoas também, que foram demitidas, que trabalhavam na firma onde eu trabalhava, também está desempregada ainda. Eu acho que está retomando, está começando a ter uma melhora. Se a gente considerar o cenário de um ano atrás, na comparação com o mesmo trimestre, o saldo agora é positivo, com 200 mil desempregados a menos. Só que o crescimento da ocupação tem sido sustentado pelo emprego informal, que aumentou 5,5% no período, enquanto o trabalho com carteira assinada recuou quase 2%. Foi a saída que o Marcos encontrou. Para não ficar desempregado, a gente vai vender fruta. Já o rendimento das famílias, segundo o IBGE, ficou em R$ 1.268 por pessoa em 2017. Quase 3,5% a mais que no ano anterior. O Distrito Federal tem a maior renda domiciliar per capita do país, R$ 2.548, mais que o dobro da média nacional e uma das que mais cresceram, 8,5%. Em São Paulo, ao contrário, a renda por pessoa diminuiu R$ 11 em um ano e fechou 2017 em R$ 1.712. O rendimento domiciliar per capita também caiu em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Alagoas. A menor renda do país é de famílias do Maranhão, com R$ 597 por pessoa. O sol brilhou forte aqui em São Paulo no último dia de fevereiro. Aliás, este fevereiro foi o menos chuvoso desde 2005. E com todo esse calor, choveu em alguns pontos da cidade. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armental. A sensação ainda é de muito calor e com o ar carregado de umidade, claro que o mês de março vai começar também com sol, calor e chuvas pontuais que podem ser fortes em alguns momentos, mas não devem durar muito tempo não. Para essa madrugada teremos mínima de 19, máxima amanhã à tarde na casa dos 31 graus antes da chuva. Aí na sexta-feira pode fazer até 29 e continua tudo muito parecido no sábado. Calor de 29 graus também e pancadas de chuva entre a tarde e a noitinha. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Juliana. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Nesta quinta, 9h30 da manhã, o Revista da Cidade tira suas dúvidas sobre aposentadoria e reforma trabalhista.